Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Domingos de Pina Fernandes garante a técnica, aos microfones Eugênio Teixeira, para mais esta edição do programa Direto ao Ponto da Rádio de Cabo Verde. Hoje, nos estúdios do Mindelo, temos o deputado João Gomes, que neste programa, neste painel, representa o MPD, Movimento para a Democracia. Aqui nos nossos estúdios, na cidade da Praia, o deputado Fidel de Pina, que é representante do PICV, maior partido da oposição, e nos nossos estúdios no Mindelo, o deputado António Monteiro, que representa o CID. Como tópicos à agenda para o programa desta terça-feira, vamos aqui falar da questão que tem trazido alguns comentários, sobretudo nas redes sociais, e que originou uma nota de imprensa com esclarecimentos da Presidência da República, questão que tem que ver com a nomeação de embaixadores políticos, alguns chumbos do chefe de Estado, que tem trazido então debate sobre essa questão, com incidência nas redes sociais. O Parlamento aprova na globalidade a proposta de lei que estabelece os termos para a regularização do vínculo do pessoal da administração pública que está atualmente exercendo funções correspondentes aos órgãos e serviços aos quais estão afetos. Governo confirma o atual presidente do Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado, Pedro Barros, como novo presidente do Conselho de Administração da TSCV, CVA. A Fundação Menos Álcool Mais Vida realiza debate sobre álcool e saúde mental no âmbito do Dia Nacional da Luta contra o Uso Abusivo de Bebidas Alcoólicas, que se assinalou ontem, 1 de julho. E, caso tivermos tempo, ainda neste espaço e tempo de antena, também uma pincelada sobre a panorâmica política internacional, coincidência para a eleição legislativa em França, primeira volta, vitória do partido de Marine Le Pen, partido da extrema-direita, então foi o partido mais votado na primeira volta das eleições legislativas. Haverá a segunda volta já no próximo domingo e nesta altura há um corre-corre de alianças. A esquerda, a que parece, já está a fazer acordos com o partido do presidente Macron, no sentido de se evitar uma maioria absoluta da extrema-direita na segunda volta das eleições legislativas francesas. São esses temas que temos agendados para a edição desta semana. Vamos começar então com a questão da nomeação de embaixadores, concretamente embaixadores políticos, porque isso é que tem trazido alguma polémica. Segundo consta, há nomes que foram chumbados pelo chefe de Estado. Há aqui uma nota de imprensa, esclarecimentos sobre nomeações de embaixadores. Estamos a ler a nota de imprensa da Presidência da República, considerando alguma desinformação que tem vindo a circular, designadamente nas redes sociais, como de resto aqui já disse, relativamente a uma eventual ou desejada nomeação do Sr. Dr. Felisberto Vieira para o cargo de embaixador, entende a Presidência da República dever facultar os seguintes dados para o esclarecimento da opinião pública. Diz o número 1, desde muito cedo após a investidura, o Presidente da República, para evitar discricionariedade, pessoalização ou mesmo partidarização, definiu critérios muito claros e precisos para a ponderação sobre propostas de nomeação de embaixadores extraordinários e plenipotenciários. 2, porque, nos termos da Constituição da República, tais propostas devem ser formuladas pelo Governo. Os critérios atrás referidos foram partilhados com esse órgão de soberania e são, diz a nota, aliás, do conhecimento público. De todo modo, importa, segundo a nota da Presidência, recordar para a chefia de missões diplomáticas, o Presidente da República concede preferência a diplomatas de carreira, respeitados, naturalmente, os requisitos que o seu estatuto específico impõe, como seja a categoria mínima. Em se tratando de propostas de individualidades que não pertencem à carreira diplomática, ou seja, os casos de propostas
postos de embaixadores com base na escolha política. As linhas vermelhas fixadas pelo Presidente da República são as seguintes: não é nomeado quem já esteja aposentado, não é nomeado, repito, quem já esteja aposentado, não é nomeado quem já esteja prestes a aposentar-se, não é nomeado quem seja fortemente conotado com a política ativa ou esteja no furacão da política, recordando a expressão que o Presidente da República utilizara quando explicitou publicamente esses critérios. Portanto, alguns esclarecimentos. O comunicado ainda tem outros pontos, mas eu creio que já temos aqui matéria para podermos analisar essa questão. Eu vou começar por si, deputado João Gomes. Qual é a leitura do MPD quanto a esta situação toda e se, na ótica do MPD, deve-se nomear apenas embaixadores, diplomatas de carreira? Bom dia, Sr. Jornalista. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os meus colegas de painel, tanto o Sr. Deputado Fidel de Pina, nos Estúdios da Praia, o Sr. Deputado António Monteiro, aqui nos Estúdios do Mindelo, cumprimentar os seus jornalistas e nossos rádio-ouvintes, onde quer que estejam. Sr. Jornalista, eu penso que na documentação que eu recebi do grupo parlamentar, esse tema que acaba de abordar não foi incluído. Nós, como ponto número 1, temos a questão, portanto, que é o debate sobre a proposta de lei que foi aprovada no Parlamento na passada sexta-feira. Muito bem, o Sr. Deputado tem razão. Tem razão. Nós incluímos esse tema, tendo em conta que é um tema que, de facto, tem trazido algum debate e é um tema atual. Não constava, de facto, da agenda que foi enviada aos grupos parlamentares, que, portanto, indicam aqui os seus representantes para este programa, mas em concertação com a chefia da informação, e por ser um tema atual e que tem trazido algum debate e alguma necessidade de algum esclarecimento, nós agendamos a última da hora. Mas está sobre o critério dos participantes do programa. Se entenderem que devemos já esta semana abordar essa questão, avançaremos, senão sem problemas nenhuns, tal como acontece no Parlamento. Um tema é agendado, depois é retirado da agenda e fica para uma próxima sessão, não teremos problemas nenhuns, Sr. Deputado. Não, já agora, se me permite, é o seguinte, como deve... enfim, não é difícil de entendermos que é uma matéria que tem a sua complexidade. Veja que eu sinto que não posso falar em nome do meu grupo parlamentar sobre um tema como este, que envolve dois órgãos de soberania. Nós não podemos esquecer que a nomeação de embaixadores é uma ação conjunta do Governo que faz a proposta e do Presidente da República que faz a nomeação. Digamos que e nesse sentido temos de ter algum cuidado a tratar esta matéria. Portanto, eu não fui mandatado para falar sobre esta matéria, eu não sei, e eu peço desculpas, mas não gostei de me pronunciar, precisamente porque é um tema que eu não posso vincular o meu grupo parlamentar, nem o meu partido, sobre um tema que eu não fui mandatado. Muito bem, eu peço a sua compreensão. Muito bem. Já que estamos com a bola no campo ali nos Estúdios do Mindelo, António Monteiro, também a mesma leitura, deixamos este tema para a próxima semana? Bom dia. Sim, por uma questão de solidariedade, eu acho que sim, deveríamos deixar, porque é um tema que é complexo e, portanto, eu acho que poderá ser o primeiro tema do próximo debate na terça-feira, se Deus quiser. Fidel, é consensual? Sim. Também concorda? Sim. Muito bem, então é assim mesmo, é a democracia a imperar. Este programa é um programa democrático, este país é um país democrático. Fica para a próxima edição, a próxima terça-feira, este tema que tem trazido algum debate, alguma polémica à volta da nomeação de embaixadores, chumbos de embaixadores, sobretudo embaixadores políticos. Vamos então ao tema, sim, que estava acordado com os grupos parlamentares, a agenda. Parlamento aprova na globalidade a proposta de lei que estabelece então os termos para a regularização do vínculo do pessoal da administração pública. Deputado João Gomes, essa proposta foi aprovada com votos favoráveis
favoráveis da sua bancada, do MPD, e também dos deputados da OCID. A bancada parlamentar do PSV se absteve. É uma boa proposta esta proposta? Nós estamos convictos que sim. Em primeiro lugar, nenhum cabo-verdiano deve sentir-se satisfeito quando vê que há outros que, designadamente, a prestarem serviço para a administração pública e que não têm e que não estão sujeitos ao regime do funcionalismo público. E isso é uma questão que vem eu diria já de algum tempo atrás. Portanto, não é uma questão nova no sentido de ser deste governo, portanto já vem de governos anteriores, mas o importante é que, de facto, os trabalhadores que trabalham para a administração pública e não são funcionários públicos, em termos de regime jurídico, havia necessidade de regularizar esta questão. O governo empenhou-se nisso, através da senhora Ministra da Modernização, portanto, o governo levou ao Parlamento. É certo em regime de urgência, mas esta é uma matéria que, de certo modo, é uma matéria consensual, do nosso ponto de vista é uma matéria consensual. É claro que respeitamos o ponto de vista dos partidos e a posição que assumiram, maiormente na questão da votação, respeito absoluto por aquilo que os partidos pensam, mas a nossa satisfação, e daí o nosso voto favorável e o nosso empenho na normalização dessa situação, é que para nós é importante que portanto, esse pessoal, e repare que é um número, eu creio que nós não podemos falar em números concretos, porque até o próprio governo teve o cuidado de, na apresentação do tema, falar de valores aproximados, à volta de 7.000 pessoas a trabalharem para a administração pública e que não têm esse regime. Penso que agora sim, dentro de pouco tempo, poderão ver a sua situação normalizada. Portanto, o grupo parlamentar do MPD empenhou-se nesta questão. Estamos todos satisfeitos. Queremos e esperamos que as pessoas que reúnam, de facto, os requisitos para passarem a ser funcionários públicos de direito, e de facto e de direito, possam vir a ver a situação regularizada que nós todos queríamos e queremos. Para dizer que ficamos satisfeitos que a UCID acompanhou-nos neste debate e no sentido da votação. O PSV optou pela abstenção. É um direito que tem, justificou-se. Agora, portanto, o importante é que a lei passou e que a situação dos nossos trabalhadores que estão nessa situação de precariedade possam ver a sua situação resolvida e deixem de ser precários para passarem a ser, portanto, funcionários públicos, como eu disse, de direito, de facto e de direito. António Monteiro, ao CID, votou favorável, mas o próprio António Monteiro colocou algumas questões, disse que também queria ver, se a memória não me falha, também incluído os municípios, a Associação dos Funcionários também a nível municipal, que têm vínculo precários, e queria ver outros esclarecimentos. Ainda assim, votou favorável. Porquê, António Monteiro? Sim, permita-me antes de mais cumprimentar os meus colegas, o deputado João Gomes e o deputado Fidel de Pina. Cumprimentar também a si, que está a coordenar o programa hoje, e também os técnicos da Rádio Nacional aqui em São Vicente e também na cidade da Praia. E um cumprimento muito especial a todos os cabo-verdianos que nos escutam, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração. Nós não podíamos ter uma outra postura de que não votar favoravelmente a esta lei. Porque repare que a UCID no Parlamento cabo-verdiano, desde o governo anterior, nós temos batido sempre na questão da regularização dos precários na função pública. Nós fizemos algumas declarações políticas sobre esta matéria e nós não entendíamos, até na sexta-feira que nós discutimos a lei,
as razões que levavam o governo a não apresentar uma lei. E estou a falar do governo do MPD e também estou a falar do governo anterior, que era do PICV. Portanto, o governo, ao levar esta lei, independentemente das razões políticas que estejam por detrás do agendamento em regime de urgência e do agendamento neste preciso momento, nós tínhamos que votar favoravelmente, porque entendemos que estamos a criar as condições para que os cerca de 7.000 cidadãos cabo-verdianos que estão de uma forma ou outra ligada à função pública e também aqui, quando falo da função pública, estou a ter em linha de conta as câmaras municipais, que as suas posições ficassem devidamente regularizadas. Portanto, é um diploma que, do ponto de vista da UCID, é muito importante para a estabilização da vida de muitos cabo-verdianos, para a estabilização de milhares de famílias. Portanto, nós tínhamos que, independentemente das questões políticas, posicionarmos de forma positiva, dando o nosso voto favorável a este diploma, porque julgamos ser muito importante, como pelas razões que acabei de frisar. Todavia, nós temos muitas preocupações. Preocupações no sentido de que as comissões de avaliação e as comissões de coordenação devem ter em linha de conta que o governo, ao apresentar esta lei, quer resolver os problemas dos cidadãos. E nós, como sabemos que muitas vezes algumas comissões, quando sentem que têm o poder na mão de decidir sobre o destino deste ou daquele cidadão, muitas vezes comportam-se como deuses menores aqui na Terra. E, portanto, aqui o apelo que nós queremos fazer ao governo é para que esteja muito, muito, muito atento, porque muitas vezes nós aprovamos leis, nós damos diretrizes, politicamente falando, mas quando chega aos locais de execução, e aqui quando se fala do local de execução, tenho em mente as comissões de avaliação e as comissões coordenadoras, cria-se um monte de entraves para dificultar os cidadãos a terem acesso àquilo que eles têm direito constitucionalmente. Então, nesta base, a UCID vai estar atenta, e alertamos também o governo e os outros partidos políticos para estarem atentos, porque senão de nada valerá termos uma lei que é agendada em regime de urgência, é discutida de forma metódica no Parlamento, para depois criar-se entraves artificiais junto de determinadas comissões que podem perigar o objeto que o governo quer, que é a normalização da precariedade na função pública. E quando falo da normalização, significa dizer a retirada desta mesma precariedade, para que não se entenda de forma diferente. Portanto, se não se fizer isso, estaremos a criar um empecilho muito grande aos cidadãos cabo-verdianos, e que de certo que a lei que nós aprovamos não terá efeito. Portanto, é preciso que o governo esteja atento, os partidos políticos estejam atentos, para que os cidadãos que estão nessa situação de precariedade possam realmente usufruir aquilo que têm direito consoante as leis da República. Muito bem, António Monteiro, com a visão da UCID quanto a esta matéria. Fidel de Pina, o PICV, maior partido da oposição, não se alinhou com o MPD e com a UCID na aprovação desta proposta de lei, mas sim absteve-se. Porquê? Sim. Bom, muito bom dia, caro Eugênio Teixeira. Aproveito para cumprimentar-lhe, cumprimentar aqui o meu amigo Mariozinho, todos os técnicos da Rádio Cabo Verde, os colegas do painel. Mas antes de mais, permite-me duas brevíssimas notas. Felicitar a Jaila de Pina e o José Nati, que ontem qualificaram para os Jogos Olímpicos de Paris, mas também desejar a todos os cabo-verdianos no país, na diáspora, um feliz dia da independência nacional, que acontece já esta semana e que é, portanto, a maior conquista do país e merece ser bem comemorada. Relativamente ao tema
em debate sobre a regularização dos vínculos precários, nós, Eugênio, nós estamos de acordo com o princípio, não é? O PICV claramente concorda que tudo se deve fazer para regularizar a situação dos vínculos precários dos nossos trabalhadores na administração pública. Mas é claro também que o governo deve ter alguma atenção como legisla. E aqui vem uma das questões que nos levaram, portanto, a votar a abstenção face a dúvidas que legitimamente nós temos. O primeiro tem a ver com, Eugênio, o diploma entrou em regime de urgência, não é? Significando, portanto, que não passou pela primeira comissão para ser debatida, significando que não teve os pareceres que são exigidos por lei das centrais, dos sindicatos, nesse caso normalmente se pede, portanto, às centrais sindicais. Nós entendemos que a perspectiva dos sindicatos são fundamentais para a análise do diploma. E, por outro lado, quando o diploma entra em regime de urgência, não nos permite, portanto, ouvir as partes interessadas, aprofundar o diploma e poder escrutinar lá onde se pode da melhor forma e podermos, inclusive, levar mais propostas. Essa é uma primeira questão que, portanto, nós lamentamos que o governo tenha tido essa ligeireza na forma de legislar. Segundo, durante todo o diploma, nós fizemos algumas propostas que foram aceitas, nomeadamente a entrada dos assalariados, que não contemplava na proposta. Por exemplo, estou a falar dos jornaleiros, e que o governo absorveu essa proposta. Portanto, era fundamental que esses estivessem incluídos, mas, tendo em conta a convulsão social e laboral que nós enfrentamos no país, nós queremos, de facto, é que se resolva a situação dos precários na toda a administração pública de uma forma global. Estou a falar de médicos, enfermeiros, técnicos da área de saúde, os técnicos do Ministério da Agricultura, porque, sem dúvida, há um número, a senhora Ministra falou em cerca de 7 mil. É claro que nós também ficamos com dúvidas, porque a senhora Ministra não soube concretizar qual é que é o número exato de precários na administração pública. E aqui nós fomos para o debate sem a perspectiva de discutir quem são os culpados por essa situação, porque temos que reconhecer que houve falha de todos os governos da República que passaram pela administração pública. Uns fizeram mais do que outros, mas o certo é que em 2021 havia um decreto de lei que foi, portanto, aprovado por esse governo, que dizia que haviam cerca de 3 mil e tal, de abril de 2021, que dizia que haviam cerca de 3 mil e tal precários. E agora fala-se em 7 mil, ou seja, que quase dobrou. Por outro lado, uma das questões também que nos fez abster tem a ver com a possível perda de direitos adquiridos. Estou a falar da possibilidade da redução de salários, mas também daquilo que é a contagem de serviços. Portanto, essas questões nos levaram a abster, pelo que nós iremos estar vigilantes com a implementação de facto desta medida, para que não seja como em 2021, e essas reservas é que nos levaram a abster. Nós não somos contra, mas há questões que não foram clarificadas pelo governo, e é por isso que nos fez com que o grupo parlamentar se abstivesse. E, como eu disse bem, nós seremos vigilantes para que efetivamente se regularize a situação dos precários, que estão numa situação complexa com o aumento do custo de vida, e é necessário que se reponha a justiça e a legalidade, portanto, daquilo que são os direitos adquiridos que esses trabalhadores têm, mas que efetivamente tem de ser aplicada, portanto, esse diploma que foi agora aprovado na globalidade, mas também na especialidade, porque fizemos ambas as coisas na última sessão. Ponto de vista da bancada do PICV, aqui representada pelo deputado Fidel de Pina, nesta primeira ronda. Vamos ainda com este tema para uma segunda ronda, 2 minutos para cada um. Deputado do MPD, João Gomes,
as inquietações, as dúvidas do PSV, aqui descritas pelo Fidel de Pina, se justificam? Senhor jornalista, parece-me que, em primeiro lugar, permita-me dizer que fico satisfeito de notar que há uma evolução no modo de pensar do PSV sobre esta matéria. Nós não podemos esquecer que, quando o diploma foi apresentado, o PSV, ou pela voz do senhor deputado Julião Varela, secretário-geral desse partido, começou por afastar de todo que houvesse precários, portanto, durante o regime do PSV. E ele foi categórico ao dizer que a precariedade foi resolvida com o PCCS de 2013 e que, digamos que a precariedade terá tido o seu início com o governo do MPD no 2016. Ora bem, o senhor deputado e meu amigo Fidel de Pina, agora há uma evolução considerável que nós registramos, porque diz que de facto que há precários. Portanto, a precariedade passou por todos os governos, e essa é que é a verdade. Por conseguinte, antes de 2016 havia muitos trabalhadores precários. Aliás, ainda do mesmo debate, houve deputados do PSV que reconheceram que há pessoas que estão na precariedade à volta de 20 anos. Portanto, se os próprios deputados dessa bancada a reconhecer isso, quer dizer que, de facto, essa situação vem de há muito tempo. Mas reparem, para nós, eu disse em nome do meu grupo parlamentar que para nós o fundamental é resolver o problema dos precários. Não, porque é notório e toda a gente sabe que há precários que vêm no governo do PSV e há precários que começaram a trabalhar, portanto, com a governação do MPD. Mas era para dizer, se me permite, o seguinte: eu compreendo a preocupação do grupo parlamentar do PSV, eu respeito, mas nós não concordamos. Eu fico triste quando o senhor deputado Fidel de Pina utiliza um termo, enfim, com o qual não posso concordar, a dizer ligeireza do governo na forma de legislar. Não me parece a forma, não me parece correta, uma abordagem correta. Porquê? Em primeiro lugar, o regime de urgência existe, está portanto, no regimento da Assembleia Nacional. Todos os governos, todos os grupos parlamentares, portanto, utilizaram, seja através de propostas de lei ou projetos de lei, portanto, sempre foi prática na Casa Parlamentar, e o governo é que sabe da sua urgência. Mas atenção, o governo pode querer agendar, mas repare, só pode agendar com a anuência dos grupos parlamentares. Portanto, o PAICV concordou que o diploma fosse agendado em regime de urgência. Ora, a mim me parece, eu não posso concordar com um diploma em regime de urgência e depois vir dizer, não, eu tomo uma determinada posição, um determinado sentido de voto, porque o documento foi apresentado dessa forma. Vejam, se o PAICV, e que fique bem claro, se o PAICV não quisesse que o diploma fosse agendado, teria feito com que a agenda do dia fosse à votação e provavelmente poderia não ter sido, digamos, agendado. Portanto, isso para ficar de parte. Em segundo lugar, e os meus 2 minutos estão a passar, mas para dizer que as dúvidas de um grupo parlamentar, neste caso do PSV, portanto, são legítimas. Agora, atenção, nós não podemos fazer disso uma forma de impedir ou de fundamentar a nossa posição quando nós tínhamos na mão a possibilidade do não agendamento e não o fizemos. Quanto às dúvidas, poderei voltar a essa questão, mas é para dizer, o senhor deputado Fidel de Pina também não pode chamar a si ou a PSV o louro da inclusão dos jornaleiros. Os jornaleiros, a proposta inicial do governo, portanto, já abrangia os jornaleiros. Simplesmente, basta ler a nota justificativa para ver que há essa referência expressa aos jornaleiros. Agora, acontece que no texto, de facto, havia a forma portanto, digamos, e nós estamos lá para isso,
é para corrigir, é para dar o nosso contributo, e todas as bancadas, e o próprio governo, a senhora ministra, quando fez a apresentação na generalidade, depois na especialidade, ela própria, portanto, em nome do governo, apresentou digamos, uma correção aos artigos 1º e 2º, portanto, a incluir... Senhor deputado, a mesa, olha a questão do tempo. Sim. Para concluir, para dizer que o próprio governo, portanto, através da senhora ministra, apresentou uma redação em que fazia menção expressa, portanto, aos trabalhadores que começaram a entrar para a administração pública, portanto, com contratos de assalariado, que é uma modalidade que vinha até do período colonial. Portanto, foi feita essa correção com a participação de todas as bancadas e não fica bem, portanto, a dizer que não estavam incluídos e que o PSV os incluiu. Muito bem. Muito obrigado. Vamos ouvir uma vez mais a posição da OCID nesta segunda ronda. António Monteiro, por aquilo que já ouviu, as justificações, os argumentos e contra-argumentos, tanto do MPD como do PCV, que há algo mais que a OCID quer acrescentar quanto a esta matéria? Bem, nós gostaríamos de acrescentar o seguinte. É um facto que o diploma entrou em regime de urgência, mas este regime de urgência, está devidamente regulamentado nas leis da República e de uma forma muito objetiva no regimento da Assembleia Nacional. E, portanto, o Governo fez este agendamento porque o Governo tem um objetivo, e o objetivo é eleitoralista, é eleitoral, quer ganhar votos nas próximas eleições autárquicas, porque, repare, se não fosse agendado agora, já não seria agendado, pelo menos neste ano parlamentar. Seria no próximo ano parlamentar, que se iniciará em outubro, e, portanto, não teria a possibilidade de alegrar cerca de 7.000 cabo-verdianos. Portanto, aqui, o regime de urgência prende-se com a necessidade de utilizar esse diploma como um instrumento de campanha eleitoral, mas mesmo assim, como eu disse na minha primeira intervenção, independentemente das motivações políticas do governo e do partido que o sustenta, é uma lei boa. É uma lei boa porque é uma lei que vai resolver o problema dos cabo-verdianos. E aqui é preciso dizer que a questão dos assalariados e dos jornaleiros está devidamente enquadrada, porque os cabo-verdianos sabem que as pessoas que trabalham no Ministério da Agricultura, que ganham 249 escudos por dia, aproximadamente 6 contos e qualquer coisa por mês, com esta lei, depois de tudo estar regularizado, irão passar a ganhar 19.000 escudos. E qualquer deputado não pode ficar indiferente a este salto que eu diria quantitativo em termos de dinheiro, que um chefe de família poderá agora sair de 6 para 19.000, e isso é bom. Aqui não há como escamotear as questões e, portanto, nós votamos a favor. Mas há aqui um outro dado que nos preocupa, que tem a ver com os direitos adquiridos. Porque, repare, nós temos muitos funcionários na administração pública, nos vários ministérios, funcionários com grandes responsabilidades, mas que foram contratados através de projetos que estão lá uns 10 anos, outros 12, outros 15, outros até mais do que isto, e que não se pode, espero que o Governo também tenha atenção a essa situação. Por exemplo, um funcionário, um técnico superior sénior que está numa função há 15 anos, depois vir ser integrado na carreira de base, perdendo salário, sendo equiparado a um técnico que entra na função pública há 1 a 2 anos. Quer dizer, aqui essa discrepância terá que ser devidamente salvaguardada para que não haja aqui injustiça a nível do trabalho que estes funcionários irão desenvolver dentro da própria função pública. Portanto, nós queremos crer que todas estas questões serão devidamente salvaguardadas para que não haja aqui tratamento diferenciado entre estes mesmos trabalhadores. Porque uma coisa é eu, como técnico, entrar na função pública hoje, e outra bem diferente é o enquadramento do João Gomes, que é um técnico superior
já com 10 ou 15 anos naquela mesma instituição, naquele ministério, assumindo responsabilidades. Fica o registro da mensagem da Alcide. No mesmo pé de igualdade, no mesmo nível do que eu. Portanto, é preciso diferenciarmos para que a justiça mantenha-se a toda a linha. Fica o registro do ponto de vista da Alcide, a atenção que chama ao Governo sobre um conjunto de questões. Fidel de Pina, o deputado João Gomes do MPD diz que não concorda com a terminologia utilizada por si da ligeireza do Governo em legislar e diz que esta matéria foi agendada em regime de urgência porque houve anuência do PSV. Comentários. Bom, primeiro para dizer que eu reafirmo que houve ligeireza na forma de legislar, para não dizer amador. Porque nós estamos a falar de um diploma para resolver a vida de cerca de 7.000 cidadãos para ser legislado nessas condições. Eu acho que temos que ter sentido de Estado e devemos convergir, temos que estar abertos para se poder legislar da melhor forma, porque os cabo-verdianos saem a ganhar. Veja, por exemplo, que mesmo que isso tinha sido comentado na Conferência de Representantes, a Alcide não faz parte. Portanto, a Alcide praticamente foi surpreendida na sessão parlamentar, se em caso de que não houve alguma comunicação prévia por parte do Governo. Eu penso que quanto mais tempo tivermos com esse diploma para analisar e esmiuçar, eu acho que conseguimos legislar da melhor forma. Sem dúvida que está no regimento, assim como outras nuances que o regimento prevê e que podem ser utilizados legitimamente. Mas aqui temos que dizer, o colega João Gomes é jurista e sabe que o MPD tem a maioria e, portanto, se nós fôssemos a votação, claramente era só eles com a maioria votariam a favor e mesmo que o PSV não fosse a favor, isso não passaria porque eles têm a maioria. Por outro lado, o colega António Monteiro deu um excelente exemplo, deu que eu referi, acabou por reforçar aquilo que eu disse há pouco, tem a ver com os direitos adquiridos, que eventualmente podem estar em causa, como eu disse, a contagem do tempo de serviço, assim como a questão do salário, numa reintegração, portanto, numa categoria. Por outro lado, eu reafirmo que nós fizemos sim a proposta da questão dos assalariados, que não estava e que foi, portanto, implementado. E é uma questão central aqui, que é a senhora Ministra não conseguiu dizer quantas pessoas é que estão efetivamente. Isso porquê? Porque não há um balanço social. O PSV fez um balanço social em 2015, que é toda a caracterização da administração pública, das categorias, dos salários, do número de pessoas, e este governo até agora não fez, portanto, esse balanço social. E eu repito, nós estamos a ter essa questão da precarização desde a lei de 93, na década de 90. O PICV, sim, fez, portanto, o PCCS em 2013, que resolveu grande parte dos problemas, mas nós sabemos que haviam trabalhadores em projetos e outras questões. Mas o que o colega João Gomes tem que explicar é como é que, de um decreto que diz de 3.000 e tal trabalhadores em precários, sobe para cerca de 7.000. Isso que é estranho. Mas para terminar mesmo, o MPD toma medidas nos timings muito suspeitos, não é? Ou seja, agora que estamos à porta das eleições, é que vem com essa medida quando teve há 8 anos e que poderia perfeitamente resolver essa situação, pelo que nós estamos plenamente de acordo que poderá, sem dúvida, haver um cunho eleitoral e isso é muito perigoso. Programa direto ao ponto da Rádio Pública, Radiodifusão Cabo-Verdiana, 10 horas 56 minutos, 21 segundos. A visão dos 3 partidos com assento parlamentar. O primeiro tema aqui já tratado, o Parlamento aprova então a proposta de lei que estabelece os termos para a regularização do pessoal da administração pública com vínculo precário. Vamos continuar, vamos em frente, passando para o segundo tema em agenda. Governo confirma o atual presidente do Fundo Soberano de Garantia de Investimento Privado, Pedro Barros, como o novo presidente do Conselho de Administração da TSV e foi o seu nome aprovado na Assembleia Geral de Acionistas dos TACV. Para este segundo tema, vamos começar com o PSV.
Deputado Fidel de Pina, como é que o PCV lê esta nomeação e o que é que espera desta nova equipa diretiva dos transportes aéreos de Cabo Verde, uma empresa que está sempre na boca do povo? Bom, este tema obviamente que é um tema complexo. Nós, enquanto PCV, não nos cabe avaliar o perfil, por assim dizer, da pessoa em causa que foi nomeada e os restantes membros do Conselho de Administração, mas o que é certo é que é uma escolha política, não é? Uma escolha política, não houve nenhum concurso ou algo do género, é uma escolha política e por uma decisão diretamente do Governo. O certo é que a TSV continua em maus lençóis. Eu ontem, curiosamente, eu estive no aeroporto para levar uma pessoa e, como se sabe, cancelaram todos os voos no dia de ontem e foram reprogramados para hoje. E, portanto, nós continuamos com o problema de sempre, que é cancelamento de voos, imprevisibilidade, e tudo isso afeta gravemente. Não acredita que esta nova administração possa alterar este curso, melhorar a situação da empresa? Bom, nós não desejamos mal a nenhum Conselho de Administração, mas o problema não é o Conselho de Administração. O problema é a visão do Governo, que há 8 anos não consegue resolver o problema dos transportes aéreos e continuamos nessa senda de ter cancelamento de voo, imprevisibilidade, e isso obviamente não ajuda para a nossa economia. Certamente o Eugênio Teixeira viu a notícia que saiu também ontem, que os trabalhadores da TICV estão numa situação completamente de indefinição, com 2 meses de salário sem receber, há a possibilidade de serem reintegrados numa nova empresa que diz o Governo que pretende criar, mas que ainda não há mais elementos para dar alguma segurança, por assim dizer, a esses trabalhadores que estão numa situação complexa. Inclusive, eu ouvi até casos de alguns que estão Sr. Deputado, vamos centrar no tema. Mas tem a ver, isso tem a ver. É que certamente teremos a oportunidade para vir concentrar exclusivamente na questão dos trabalhadores. Mas eu estou a dar exemplo porque a TICV, 30%, muito bem. É parte mas agora do Governo sobre... e tem a ver com a política de transportes. Mas, como eu dizia, nós continuamos numa situação complexa, continuamos com o leasing, continuamos ainda com vários recursos humanos praticamente desperdiçados nessa visão da atual TSV. Vamos ver o que é que faz este novo Conselho de Administração. E aqui há, inclusive, uma reflexão que fazem muitos analistas que tem a ver com a aposta que se deve fazer. Muitos dizem que há dúvidas se deve continuar a injetar dinheiro nos transportes, na TSV internacional, mas que sim se deveria injetar dinheiro na TSV doméstica, porque o problema é essencialmente doméstico e da conectividade, portanto, interilhas. Porque a nível internacional nós temos outras opções, mas nós vamos aguardar serenamente para ver o que é que este novo Conselho de Administração traz de novo. Eu estive a ler sobre as grandes opções que tinha em pauta o anterior Conselho de Administração, mas que não conseguiu lograr. Portanto, houve um falhanço tremendo daquilo que era aquilo que foi definido pela Assembleia Geral e que, portanto, nós vamos aguardar para ver o que é que se trará de novo, porque o problema essencial é a conectividade interilhas, é a soberania do país, é trabalhar no sentido de não continuarmos a ter as ilhas isoladas, nomeadamente São Nicolau e Maio, que são as ilhas que sofrem muitos, é não condicionar os deputados para que trabalhem nas sessões parlamentares, é não ter problemas de, portanto, imigrantes que vêm de férias para poder visitar a família ou investidores que vêm aqui e não conseguem participar. E nós sempre defendemos que se deveria ter uma forte aposta na TSV doméstica, porque era essencial para aquilo que é a nossa economia. E se o país está como está, e se estamos a regredir
tanto em matéria de emprego e de outras áreas no país, deve sobretudo a esta falhança deste governo em matéria de transportes aéreos, mas também marítimos, que infelizmente só faz o país andar para trás. Muito bem. António Monteiro, como é que a OCID vê a nomeação da nova equipa? Se tivesse que dizer algo a esta nova administração, o que é que diria? Bem, Eugênio, é complicada a pergunta que me faz. Bem, mas eu vou tentar dizer alguma coisa a essa nova administração. Que consigam, no mais curto espaço de tempo, arranjar 3 aparelhos, 3 ATRs, para tirar-nos deste sufoco que estamos a viver de um tempo a esta parte. E comprar 3 aparelhos, para que as pessoas saibam, pelo menos há um ano atrás, não sei agora qual é o preço real, um ATR 72-600 custava a volta entre 20 a 25 milhões de dólares. Ora, se o país consegue mobilizar várias centenas de milhões de dólares, nós não entendemos como é possível que a gente não consegue ter num país que vai fazer 49 anos como país independente 3 aviãozinhos. Ou, em vez de tudo ATR, talvez com outros aparelhos que possam ligar São Vicente, São Nicolau, Praia Maio, Praia Fogo, com mais facilidade. Portanto, o que eu peço a este Conselho de Administração, enquanto cidadão e enquanto político, é que resolva esta questão no mais curto intervalo de tempo possível. Se fizerem isto e conseguirem manter a companhia com a cabeça fora d'água, isto é, a conseguir assumir todos os seus compromissos financeiros e sociais, penso que valerá a pena ter-se nomeado uma nova administração para os TSV. Mas também, se não conseguirem fazer isso, penso que é mais um tempo que se perdeu e é mais prejuízo a ser acumulado na medida em que os TSV, depois da privatização até agora, já acumula um passivo de mais de 13 milhões de contos. Isto é, o dinheiro que os TSV acumula em termos de passivo, repare, dava para comprar no mínimo 5 aparelhos ATR. Nós estamos a falar de aproximadamente 120 milhões de dólares que acumulou-se nesse pouco tempo. E 120 milhões de dólares, se nós considerarmos que cada aparelho varia entre 20 a 25, está a ver que nós poderíamos comprar com este dinheiro 5 aparelhos e não estaríamos neste sufoco atual. Repara, Eugênio, que nós estamos num período de alta, onde vêm muitos imigrantes que querem visitar as famílias. E termos situações de não ter um único aparelho a voar. Nós temos 2 aparelhos, um da Air Senegal e outro da Global Aviation. Pronto, o da Air Senegal está no aeroporto da Praia. Pronto, pelo menos eu vi, lá encostado num canto, já há algum tempo. Ora, como é que nós não conseguimos ter, todos os anos, a mesma coisa? Não conseguimos ter a capacidade de responder de forma positiva àqueles que nos visitam. Mesmo nós aqui que estamos aqui, que queremos viajar entre as ilhas, temos estas dificuldades. Portanto, o que eu peço a este novo Conselho de Administração é que resolva de vez estes problemas para que fiquem na história como um Conselho de Administração que, ao invés de avolumar o déficit da empresa, em vez de ser um risco para o Tesouro Público, passou a ser realmente um injetor, vamos assim dizer, de fluxos financeiros para o Tesouro do Estado. Mas o que nós também queremos chamar a atenção é que, independente, eu não estou aqui a falar da pessoa, vou falar da função. Nestas funções, se nós tivermos cidadãos com conhecimento pormenorizado, com conhecimento técnico profundo da área, fica tudo mais fácil de se resolver. Mas pronto, o cidadão em causa é um gestor conhecido, um gestor com experiência, sem sombra de dúvidas.
mas não sei se ele tem conhecimento suficiente para este negócio específico que é o aeronegócio. Portanto, vamos desejar-lhes, o novo Conselho de Administração, que tenha muita sorte e que sejam prudentes e que, acima de tudo, sejam humildes para escutar aqueles que conhecem bem esta matéria. Estou a falar dos pilotos dos TSV e de outros técnicos dos TSV que conhecem a matéria por dentro e que podem dar determinados conselhos que, a serem devidamente seguidos, poderá tirar os TSV. Boa sorte a que todos nós, cada cidadão cabo-verdiano deseja qualquer gestor de qualquer empresa do nosso país, porque queremos é que as coisas caminhem bem, que sejam positivas e que tragam resultados para o bem dessas empresas e para o bem do país e dos cidadãos. Deputado João Gomes, o MPD acredita que a nova administração vai resolver os problemas da empresa e possa prestar melhor serviço ao país? Sr. jornalista, o MPD acredita que as coisas vão correr bem. Aqui, a primeira questão que me apraz dizer é o seguinte: eu pessoalmente e o grupo parlamentar do MPD ficamos satisfeitos com a pessoa nomeada. Devo dizer que não está em causa o Dr. Pedro Barros, ou podia ser o Manuel, ou podia ser o João, ou podia ser a Maria, ou quem quer que fosse. O fundamental é o perfil do gestor que o governo escolheu. A responsabilidade é de quem escolhe. Neste caso concreto, a responsabilidade é do governo. O governo entendeu que o Dr. Pedro Barros é a pessoa indicada para exercer esse cargo do PCA, portanto, da TSV. Pegando naquilo que o senhor deputado António Monteiro acabou de dizer, portanto, à partida nós acreditamos, nós confiamos, acreditamos na escolha que o governo fez, nós apoiamos incondicionalmente a escolha que o governo fez, mas esperando e, ao mesmo tempo, esperando que as coisas corram bem. E que as coisas, e quando eu digo esperando que as coisas corram bem, é tentar resolver os problemas que ainda afligem a TSV. Repare, agora falando em concreto do Dr. Pedro Barros, é um gestor com provas dadas no nosso país. Todos nós conhecemos há muito tempo, muitos anos, portanto, o que é que tem sido a performance, portanto, a atividade desenvolvida pelo Dr. Pedro Barros. Eu, e em nome pessoal, em nome do grupo parlamentar e em nome do MPD, desejamos muita sorte, de facto, ao novo PCA, ao novo Conselho de Administração, e que, de facto, possamos resolver os problemas. Mas aqui, permita-me dizer que os problemas da TSV não nasceram em 2016, os problemas da TSV, portanto, não nasceram com o MPD. Agora, uma coisa é certa, o MPD tem feito tudo, os governos do MPD têm feito tudo para tentar solucionar o problema. Até agora ainda nós não chegamos naquela situação que nós queríamos e todos nós reconhecemos. Mas veja, também temos que, enfim, estas questões, não se pode falar da sorte ou do azar, mas veja que temos tido situações de avarias que têm condicionado, portanto, as decisões que têm sido tomadas. Agora é ver com o passado recente e ver o que se pode fazer, portanto, para pôr cobre a situação. Permita-me, Sr. jornalista Eugênio, que os problemas, o Sr. deputado António Monteiro fala de valores que não compreende porque é que não se compram aviões, e indicou preços que seriam o preço do mercado. Eu respeito, mas se me permite, eu diria ao Sr. deputado António Monteiro, para não se esquecer, e ele sabe muito bem, nós já tivemos 3 ATRs nossos. Nós já tivemos 3 ATRs nossos. Portanto, 3 ATRs da TSV, portanto, do Estado, uma empresa pública, uma empresa, portanto, de Cabo Verde e dos cabo-verdianos. Bom, esses aviões foram vendidos. E não foram vendidos pelos governos do MPD. Portanto, se esses aviões
não tivessem sido vendidos, provavelmente nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Eu não pretendo refugiar-me no passado. Agora, é uma verdade que tem que ser dita. Cabo Verde já teve 3 ATRs, portanto, 72.500. E agora estamos em que estamos porque foram vendidos. Agora, cabe agora ao Governo, e está a fazer tudo por tudo, cabe agora à nova administração, portanto, o Conselho de Administração, tomar as medidas que não só visem solucionar o problema, portanto, existente neste momento, mas para precavermos o futuro. Nós queremos estabilidade. Veja-se que há pouco tempo atrás falávamos muito, e permita-me, Sr. Jornalista Eugênio, permita-me fazer apenas esta comparação. O transporte marítimo. Transporte marítimo de passageiros e carga em Cabo Verde tem sido um problema. Agora está mais ou menos estável. Há algum tempo que não se fala nisso. Tem havido uma estabilidade maior. E se não se fala no transporte marítimo é porque está a correr as coisas razoavelmente... Muito bem, Sr. Deputado, terá a oportunidade de, na segunda ronda, continuar o seu raciocínio ou acrescentar algo mais. Vamos agora à segunda ronda. Fidel de Pina, os problemas dos TCV não nasceram com o MPD. O país já teve 3 aviões e foram vendidos. Bom, nós lamentamos essa forma de fazer o debate, mas eu compreendo o colega João Gomes. É que já vamos há 8 anos que não conseguem resolver o problema dos transportes. E, sinceramente, o cidadão lá em casa já não interessa de quem é culpa ou de quem não é culpa. Nós temos um governo que foi eleito há 8 anos e não consegue resolver o problema dos transportes. Não consegue, é o mesmo problema todos os anos. Ainda esse ano, o ministro dos Transportes disse: agora é que vamos resolver esse problema. E continuamos na mesma. Portanto, eu acho que nós temos que... O governo... para o cidadão lá em casa, não interessa se é Pedro ou Maria que vai ficar no Conselho de Administração. Interessa resolver, efetivamente, o problema dos transportes. Ter voos regulares, ter voos previsíveis, ter voos acessíveis, ter qualidade no voo. É isso que interessa, portanto, os cabo-verdianos. Não é ficar aqui na mesma senda de, portanto, estar a repetir de que houve... Porque para já nunca nós tivemos 3 ATRs. Isso não corresponde à verdade, porque estavam em regime de leasing. Isso é que nós tínhamos, que é outra coisa. Portanto, neste momento nós tivemos que ir buscar 2 companhias lá fora, portanto, na Mauritânia e outro na Air Senegal. Inclusive, as informações que nós temos é que a Air Senegal já saiu do país por calotes. Essa que é a informação que circula. Portanto, neste momento é apenas um avião da Global Aviation que está a fazer a conexão, mais os Boeings. Imagino que o Boeing, neste momento, faz deslocações de Sal para Boa Vista. Imaginem o custo que isso tem para a gestão, portanto, da TACV, uma distância tão curta, sem falar dos problemas que pode trazer depois. Portanto, eu acho que o MPD está há 8 anos a falhar em matéria de política dos transportes aéreos, e o que os cabo-verdianos querem é que se resolva de uma vez por todas e não fiquemos aqui com desculpas esfarrapadas, porque os cabo-verdianos já não aguentam mais essa afronta em matéria de transportes aéreos domésticos inteiriços. Em Cabo Verde. António Monteiro, o CID continua a defender a necessidade de se comprar 3 aviões ATRs ou 3 aviões, 2 ATRs, um de menos porte. Continua a defender isso? Sem dúvida, Eugênio. Repare, nós sabemos que há cidadãos cabo-verdianos privados que querem entrar neste mundo do negócio aéreo. Se o Estado for ágil e permitir que estes cidadãos possam entrar com aparelhos de menor dimensão e que possam servir as ilhas, é um avanço. Mas o país tem que garantir a conectividade. O Estado tem que garantir esta conectividade. É função primordial do Estado ligar as ilhas. E eu costumo dar um exemplo, e vou dar-lhe mais uma vez. É na década de 75, quando nós tomamos a independência.
em que nós tínhamos 5 aparelhos. 5. Tínhamos 2 HS novos, de 48 lugares, e tínhamos 3 Twin Otter. Ora, como é que o país, na altura da independência, tinha estes aparelhos e hoje somos incompetentes, passo a expressão, para termos um único aparelho nosso? Quer dizer, aqui alguma coisa não andou bem. E aqui não é culpa do governo A, do governo B, do governo C. Aqui é nós, os cabo-verdianos, a mostrarmos esta incapacidade, os nossos governantes a mostrarem esta incapacidade em resolver um problema que é fundamental para o crescimento económico e para o bem-estar da vida dos cabo-verdianos. Portanto, se nós tivemos de 2018, se não me falha a memória, até agora, um déficit nos TSV de mais de 13 milhões de contos, e é preciso recordar que nós criamos, quando digo nós, estou a referir ao governo, criamos uma empresa, a Newco, que absorveu o passivo anterior dos TSV, no mesmo montante aproximadamente. Ora, mas depois deste montante já vamos com 13 milhões. Portanto, se nós tivéssemos tomado as medidas que se impunham e devidamente tivéssemos pessoas com competência na matéria e tivéssemos entregue a estas pessoas esta responsabilidade para resolver este problema, provavelmente não estaríamos hoje na situação em que estamos. Porque este país, a nível do negócio dos transportes aéreos, já se fez de tudo e mais alguma coisa. Mas a verdade é que todos os anos, por estas alturas, nós temos problemas gravíssimos das pessoas poderem se deslocar de uma ilha para outra. Ora, isso não pode continuar. Então o Estado tem que pôr recursos à disposição dos TACV para os TACV poderem resolver este problema de uma vez por todas. Muito bem, deputado António. Exigir responsabilidade. Muito bem, deputado. Exigir responsabilidade. Eu vou concluir. Exigir responsabilidade. Porque nós não podemos ter as empresas públicas a serem geridas da forma que muitas vezes são, depois ninguém pede contas. O Tribunal de Contas não saca responsabilidades, a Procuradoria-Geral não saca responsabilidades e a onda morre na praia de forma descansadinha. Não pode. Aqueles que gerirem mal o erário público, aquilo que o povo pôs na disposição deles para gerir, devem ser responsabilizados. Porque só assim seremos capazes de pôr cobro a estas situações. Porque o país tem dificuldades. Muito bem, muito bem. Tem que gerir tema para com outros debates. Aquilo que é colocado à sua disposição. É tema para outros debates. De facto, as coisas têm que ser bem geridas, as pessoas têm que ser responsabilizadas. João Gomes, eu sei que é um bom defesa, mas joga melhor a ponta de lança. O seu remate final quanto a essa matéria TSV. Muito bem. Em primeiro lugar, para dizer o seguinte. Eu compreendo os colegas António Monteiro e Fidel de Pina, porque estão na posição favorável. Esquecem o passado, agora o passado não interessa, o que interessa é o presente e o futuro. Muito bem, estou plenamente de acordo. Vamos analisar a situação, como estamos a analisar, mas se tiver que tomar medidas que sejam tomadas, aqui uma questão, e eu volto a frisar, senhor jornalista, os cabo-verdianos estão atentos. Ninguém está satisfeito com a situação do transporte aéreo em Cabo Verde, maiormente o transporte interilhas. O governo tudo tem feito. Não se esqueçam que nós tivemos a pandemia que fez com que a Binter, portanto, fosse embora de Cabo Verde. Rapidamente, em pouco tempo, o governo fez com que a Best Fly viesse para Cabo Verde, trabalhou, portanto, razoavelmente, até agora, digamos, até 2023, esteve a funcionar razoavelmente bem e, de repente, as coisas começaram a correr mal, a empresa teve que sair, o governo teve que solucionar o problema, recorrendo novamente à TACV e com o aluguer, portanto, em leasing dos aviões, portanto, do Air Senegal e da Global Aviation.
É um governo que está, até porque é a sua responsabilidade, é um governo que está a tomar medidas e que, graças a Deus, portanto, temos tido o transporte. Não é aquele transporte que queríamos e queremos, mas as coisas têm-se vindo a solucionar. Senhor jornalista, não é desculpas esfarrapadas. Nós tivemos, sim, 3 aviões. Isso é um facto. E eu diria mais. Se o problema da aviação em Cabo Verde, se o problema da aviação fosse fácil, eu até admito que provavelmente o MPD sequer tinha ganho as eleições em 2016. Porque é que, e em grande parte, não só por isso, mas em grande parte, contribuiu os problemas da aviação, os problemas da TSV. Nenhum país gosta de ver algo que representa a sua soberania preso no estrangeiro. Nós não estamos a fuga ao passado. É uma realidade. Se o avião ficou preso em 2016, foi porque nos anos anteriores a empresa não deu conta do recado. A empresa não satisfez, portanto, aquilo, portanto, não cumpriu as suas obrigações. Não era um governo do MPD. Portanto, quer dizer, esse problema vem de longa data, não é um problema de fácil solução, como eu já disse, e então este governo está a fazer tudo, até agora ainda não chegou ao ponto desejado, mas vamos acreditar, e isso, a razão desse nosso debate, é que a nova administração tenha sorte, mas também saiba tomar posições corretas, portanto, pôr em prática a política do governo para solucionarmos de vez o problema da aviação. Se vai para a compra de aviões, provavelmente, eu não sei, porque isso é matéria que eu não domino, eu não tenho, e nem tenho, não tenho informação sobre essa questão. É isso que nós agora, queremos. É isso que nós queremos, e para concluir, já agora aproveito. O problema da aviação interna em Cabo Verde só se resolve se nós tivermos a coragem de adquirir pelo menos um avião tipo Twin Otter, para podermos resolver o problema da ligação Praia-Maio, Praia-São Nicolau e tudo mais. Agora, não esquecer, e eu este ano já o fiz, há ligações São Nicolau-São Vicente, e ontem havia voo, só para concluir, havia voo São Nicolau-São Vicente, os voos ontem foram cancelados, mas hoje vai fazer esse voo, e eu quero deixar esse pormenor. Eu já fiz voos São Nicolau-São Vicente, num ATR 600, com 3 passageiros a bordo. Portanto, temos um problema de mercado, temos vários problemas e tem que se tomar medidas concretas e acreditamos que o Governo quer resolver o problema e a nova Conselho de Administração, designadamente o Dr. Pedro Barros, vão tomar as medidas acertadas para Seguimos em frente neste programa com mais um tema. Já aqui falamos da proposta de lei aprovada no Parlamento para a regularização dos trabalhadores na administração pública com vínculo precário. Aqui acabamos de falar da TSV, nomeação do novo Conselho de Administração. Vamos entrar no terceiro tema. Fundação Menos Álcool Mais Vida realiza debate sobre álcool e saúde mental no âmbito do Dia Nacional de Luta contra o uso abusivo de bebidas alcoólicas. O dia foi assinalado ontem, 1 de julho. Vamos começar neste terceiro tema, primeira ronda, com a UCID, com o deputado António Monteiro. Escusado será voltar a dizer dos males que o uso excessivo de bebidas alcoólicas causa ao país. Eu ainda ontem, num programa Opinião Pública, também debati este tema com incidência, falei dos festivais, cumprimento de horários e uso excessivo de bebidas alcoólicas. Como é que a UCID vê essa problemática em Cabo Verde? Que soluções? António Monteiro, em frente. Bem, Eugênio, este é um tema que temos que trabalhar muito para podermos resolver as situações que o país enfrenta. Porque o transtorno por uso de substâncias acaba por criar grandes problemas, não só à sociedade, mas acima de tudo a família, e mais do que a família, ao próprio indivíduo que sofre destes transtornos. Nós estamos a falar de uma doença que
precisa ser devidamente acompanhada e que precisa de ter todos os cuidados necessários para podermos ajudar as pessoas que infelizmente padecem desta mesma doença. Porque, repare, eu há dias, penso que foi na sexta-feira ou no sábado, estive a assistir um programa na SIC, em que um neurocirurgião falava precisamente dos problemas da dependência, em que ele dizia que é uma doença que aloja-se numa parte do cérebro, que eletriza esta parte do cérebro, e a pessoa só se sente bem quando conseguir ingerir as substâncias que está dependente, e portanto é preciso fazer-se, neste caso em concreto do neurocirurgião, determinados implantes, e ele até apresenta várias provas, vê-se pessoas a falar sobre essa matéria, que fez-se implantes e depois com ultrassons conseguiu-se fazer a medicação, vamos dizer assim, ou o tratamento, e as pessoas encontraram um alívio e saíram desta doença e reentraram na vida normal. Em Cabo Verde nós não temos estas condições, e mesmo por esse mundo fora não se consegue tratar toda esta gente. Repare que nós estamos a falar, segundo alguns especialistas, e o Dr. Manuel Faustino, numa locução que fez há bem pouco tempo, dizia que 206 milhões de pessoas no mundo inteiro padecem deste problema de dependência do álcool. E destes, 2,6 milhões de pessoas acabam por morrer todos os anos. Isto é, aproximadamente 1% das pessoas acabam por morrer. Ora, este é um número gritante, é um número que exige que a Organização Mundial da Saúde tome medidas para que possamos realmente diminuir este número assustador de óbitos por causa do álcool e de outras drogas. Daí que Cabo Verde, que tem uma lei de consumo do álcool, que muitas vezes a lei esta é ignorada, a lei é completamente ignorada. Houve um tempo que se andou... É ignorada ou tem faltado mais e maior fiscalização? Não, eu acho que a lei é ignorada. A lei é ignorada. Nós precisamos ser... Pronto, as autoridades têm que ser mais proativas para o cumprimento escrupuloso desta lei, porque nós precisamos salvar vidas e precisamos levar paz, tranquilidade e alegria às famílias e às próprias pessoas que sofrem com esta doença. Mas mais do que isso, nós precisamos também nos preparar. Nós temos que ter Tem mais 30 segundos, António Monteiro. Sim, vou concluir. Temos que ter técnicos com a capacidade de poder trabalhar com estas pessoas. E eu no Parlamento, o CID no Parlamento, várias vezes, eu pessoalmente, já levantei essa questão das pessoas que precisam de ajuda e que o governo tem que dar as condições. Por exemplo, eu tempos dizia no Parlamento, precisamos criar outros centros para que as pessoas que têm esse mal consigam entre eles encontrar-se e ter psicólogos para os acompanhar, termos técnicos capazes de os ajudar. Infelizmente, a nossa condição não nos está a permitir ter estes mecanismos para apoiar um número maior de pessoas. Muito bem. Portanto, é um dilema que nós enfrentamos e penso que é preciso dar-se uma maior atenção a esta questão, porque as pessoas estão a sofrer e as famílias precisam também de destas ajuda, pessoas estão a precisam sofrer. de ajuda. Deputado João Gomes, do MPD, eu ontem no programa Opinião Pública, o Dr. Aristides, que é um psiquiatra e que foi coordenador do Serviço Nacional da Saúde Mental no Ministério da Saúde, dizia que é um contrassenso quando nós todos temos noção do problema que o uso excessivo de álcool causa em matéria da saúde pública, problemas pessoais, familiares, laborais. E em Cabo Verde, na opinião dele, não se pode fazer uma boa prevenção quando se promove
a larga escala o acesso fácil a bebidas alcoólicas. Falou de licenciamento de espaços para venda de bebidas alcoólicas, falou de festivais que não se cumprem os horários do início e do término. Como é que o MPD vê essa questão do uso abusivo do álcool no país e que medidas? Sr. jornalista, este tema é um tema delicado. Permita-me dizer-lhe o seguinte: Cabo Verde, desde há muitos anos, desde a sua independência, para não falar anos, tem um consumo elevadíssimo do álcool. O álcool, repare, eu chamo a atenção de quantos nos ouvem neste momento pelo seguinte: repare, nós temos tudo em Cabo Verde, é pretexto para consumirmos álcool. Se está a chover, temos que comemorar a chuva. Se estamos cansados, é porque queremos descansar. Portanto, se temos repara, nós temos um problema de saúde. Se temos uma gripe, a primeira tentação é temos que tomar qualquer coisa para curar a gripe. Portanto, tudo em Cabo Verde. Se estamos tristes, lá vamos nós. Se morre alguém, portanto, temos que portanto, o álcool para o cabo-verdiano, infelizmente, é algo que faz parte da sua cultura, perdoe-me o termo, mas essa é a verdade, porque em qualquer circunstância que nós estejamos, há sempre um motivo para recorrermos ao consumo do álcool. Isto é um problema. Segundo problema, se nós repararmos, ao mesmo tempo que reconhecemos que o álcool é um flagelo, é um problema, deve ser combatido, mas repare, veja, nós temos ilhas como a Ilha de Santo Antão. A Ilha de Santo Antão, essencialmente, hoje tem um turismo a um nível razoável, mas repare, é uma ilha que desde o seu... E quando falo de Santo Antão, falo de São Nicolau, portanto, principalmente essas duas ilhas, portanto, vivem, em termos de agricultura, é virada para a produção de aguardente. Felizmente, hoje temos leis que já regulam melhor a qualidade do produto que é produzido, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, na nossa economia, a produção de álcool tem um valor importante. E, mesmo assim, aliás, para além disso, nós não podemos esquecer que, se nós olharmos para a quantidade de produtos que importamos, senhor jornalista, se calhar há muita gente que não sabe, mas uma percentagem grande da importação que nós fazemos é de bebidas alcoólicas. Portanto, nós fazemos... Quer dizer, nós temos que ser sérios, tomar as medidas concretas e temos que ter capacidade para corrigir lá onde ele existe. Veja, o antigo Presidente da República, Dr. Jorge Carlos Fonseca, teve uma atitude muito nobre que, portanto, criou aquela campanha Menos Álcool, Mais Vida, em 2018, se a memória não me falha. Veja, toda a gente ficou satisfeita, tem-se feito um grande trabalho sobre isso. Agora, eu não tenho esses dados, mas eu gostaria de saber que é uma campanha que foi muito bem montada e muito badalada no país. Eu gostava de saber se, após o início dessa campanha, se de facto houve uma redução considerável, por exemplo, a nível do consumo. 17%. Portanto, repare, quer dizer que, diz-me o colega António Monteiro, 17%. Há uma redução de 17%. Ora bem, então isso quer dizer que campanhas como esta devem ser encorajadas, porque é uma forma de tentar corrigir o problema. A criação de centros, os centros que nós temos, portanto, são designadamente para desintoxicação, são essencialmente para questões de drogas, mas também temos que entender também a nível, e o Governo, o Ministério da Saúde, portanto, tem isso em pauta, é exatamente temos que ver o alcoolismo, que de facto é um flagelo social, que afeta muita gente, e criar condições para que as pessoas com essa doença, como diz o deputado António Monteiro muito bem, que é uma doença, há muita gente que consome, já não é, acaba-se por cair na dependência. E eu aproveito para dizer, ontem passei numa pessoa, um amigo que eu não via há algum tempo, passei por essa pessoa na rua, na Morada, aí no centro da cidade do Mindelo, e eu fiquei com o dia estragado. A pessoa anda um farrapo humano.
Quer dizer, e não é só uma pessoa, são várias. Eu quando vi essa pessoa disse, oh meu Deus, como é que é possível alguém jovem cair nessa situação? Nós vamos a Santo Antão, vamos a São Nicolau, mas sobretudo a Santo Nicolau, temos um número de óbitos de jovens que é considerável. Porquê? Consumo excessivo do álcool. É um flagelo e aqui não deve haver guerras partidárias. Aqui tem que ser... É algo que a nação cabo-verdiana, que os cabo-verdianos, nós temos de tomar como algo que temos de combater, porque há muita coisa interligada, mas que é um mal, que é um flagelo, esse é um facto, e tudo temos que fazer e apoiar o governo, seja ele qual for, o que tiver a governar, apoiar o governo nas medidas que têm que ser tomadas para pôr-nos cobre, ou pelo menos para limitarmos, porque de facto é um problema e tem que se... Só o podemos curar se de facto reconhecermos que é uma doença e que é um problema social. E com a contribuição e colaboração de todos. Fidel de Pina, os poderes públicos, estruturas privadas e a sociedade no geral têm feito o suficiente para contribuir no sentido de se prevenir o uso excessivo do álcool? Bom, antes de mais eu devo dizer que esse tema é um tema que deve merecer a atenção de todos nós e eu penso que sempre todos devem fazer mais daquilo que têm feito até agora. Falo da família, falo das escolas, falo das associações, das igrejas, e, portanto, eu penso do governo, a nível local, a nível central, e todos os órgãos de soberania que puderem dar a sua contribuição, porque, sem dúvida, essa questão do uso abusivo do álcool e de outras substâncias psicóticas, portanto, é uma questão estrutural e uma questão de saúde pública, não é? Já dizia o último relatório da OMS que morrem por ano cerca de 2,6 bilhões de milhões de pessoas e a realidade lá fora não é diferente de Cabo Verde. Normalmente o uso abusivo do álcool incide mais sobre os homens, que também é a nossa realidade. E aqui em Cabo Verde eu trouxe alguns dados que devem merecer alguma atenção. Primeiro, nós temos cerca de 70% das famílias que são monoparentais. Isso, de certa forma, não ajuda naquilo que é o acompanhamento dos menores. É preciso dizer que em Cabo Verde temos uma elevada taxa de desemprego, sobretudo jovem, e a falta claramente de meios políticas de ocupação. É só ver que se deslocas aos bairros, há muitos jovens que não têm trabalho ou que não têm uma ocupação, o álcool acaba por ser um refúgio destes jovens e é preciso dizer também que ao chegar ao álcool é um caminho para chegar a outras drogas mais pesadas. E aqui é preciso dizer também que em Cabo Verde houve o acesso fácil. O acesso a drogas chamadas pesadas hoje em dia tornou-se muito fácil e está à vista de todos. É só ir a municípios, digamos, pequenos, e ainda ontem eu vi um colega fazer esse desabafo nas redes sociais, Ponta do Sol, São Filipe, no Fogo, outros municípios chamados periféricos, que hoje há um consumo exagerado de drogas extremamente pesadas. Mas os dados dizem também que 35% da população carcerária que comete a violência ou o abuso sexual é também, esse cometimento também portanto, diz-se que é causa do álcool. Por outro lado, há uma questão de saúde mental aqui, que o relatório da OMS sobre a Covid-19 diz que nos próximos 6 anos a saúde mental irá agravar aqui em Cabo Verde. Portanto, é uma questão que deve merecer a atenção, tendo em conta que Cabo Verde, a nível da depressão, já se compara a nível mundial. Estamos entre os primeiros de África e no mundo. É uma questão que é altamente preocupante e nós sabemos que isso gera alguma preocupação. Mais ainda, os dados dizem que cerca de 12% dos jovens com idade entre os 15 e os 17 anos estão fora do sistema de ensino sem nenhuma alternativa. Isto também é uma questão que chama a atenção porque ficam, portanto, mais propensos ao consumo abusivo do álcool. Para terminar, também a população inativa aumentou
Nos últimos dados, portanto, publicados por INE, nós tivemos um aumento absoluto em cerca de 2.472 indivíduos, ou seja, que temos cerca de 2.500 desanimados que estarão, como se costuma dizer aqui na praia, chintado na pedra, o que é altamente também preocupante. Então aqui toda a cadeia dos poderes, seja local, central, fala, por exemplo, do Código de Postura Municipal, que eu penso que deve ser mais incisivo e com mais controle, maiormente no interior, em que eu fiquei estupefacto quando, não vou citar qual é o município, mas que os jovens saem das escolas e diretamente entram nos bares. Exige maior responsabilidade, maior todos, portanto, é uma maior questão colaboração de gravíssima. todos. E para terminar mesmo, para dizer que seja a Fundação Menos Vida Mais Álcool ou mesmo a Igreja Adventista tem feito um trabalho fenomenal e outras igrejas, outras associações merece de nós todo o nosso incentivo para que possam dar um contributo para este mal social que só prejudica o país. O programa está já na reta final, é um tema que de facto não se deve fazer política, por isso estamos já na ponta final, ainda temos mais um tema sobre a política internacional. Vamos diretamente a este tema, sem mais delonga, 3 minutos e meio para cada um dos nossos convidados. A extrema-direita sai na frente na primeira volta das legislativas em França. A segunda volta será já no próximo domingo e há preocupação e manifestações em França e também noutras paragens do mundo. João Gomes, como é que lê essa ascensão da extrema-direita na Europa? Sou jornalista. Eu acho que nós todos devemos encarar a ascensão da extrema-direita na Europa como um problema que vai afetar a nossa Europa, essencialmente os países como nós, os países africanos. E sobretudo um país como Cabo Verde, onde temos uma diáspora enorme, onde nós, o sonho do cabo-verdiano continua ainda a ser, portanto, a imigração, também podemos vir a ser afetados com essa ascensão. Agora, nós temos que ter em atenção dos problemas que levam ou que levaram ou que têm levado à ascensão da extrema-direita. Vejamos o caso de Portugal, agora o caso concreto da França. Veja que eu estou convencido, e eu acompanho com muita atenção tanto aquilo que se passa na cena internacional. Veja que, do meu ponto de vista, é o populismo. As propostas fáceis. Veja que, para o populista, não interessa se há ou não há possibilidade. É oferecer aquilo que lhe vem à mão. Oferece hoje, amanhã já vai oferecer algo diferente. Quer dizer, aqui só se pode combater a ascensão da direita se houver coragem dos europeus. Portanto, e para isso passa muito pelas pessoas que governam, os governos destes países é que têm que fazer com que não haja a tentação de se recorrer facilmente ao populismo. Veja aqui em Cabo Verde, nós já temos, quer dizer, o populismo também passou a fazer parte do léxico político em Cabo Verde. Temos propostas que parecem que vivemos num país que nada em dinheiro, tem dinheiro para tudo e mais alguma coisa. Veja, eu fico perplexo. Por exemplo, o populismo que graça em Cabo Verde. Quando se diz, por exemplo, olha, tem que se pagar os professores o máximo que se pode pagar. Tem que se pagar tudo é para pagar, para aumentar salários, mais. Quando o político diz, tem que se aumentar todos os salários, mas imposto, onde o Estado vai arrecadar receita para cobrir esses aumentos, não, mas imposto não são. Portanto, se pede aumentos, mas imposto, que é a forma, digamos, que qualquer governo tem para arrecadar receitas para cobrir as suas despesas, o imposto não se estão. Isso é um discurso altamente populista, é um discurso que está a fazer escola em Cabo Verde, portanto que pode vir até a nossa estabilidade política pode vir a estar em causa algum dia. Porquê? Porque é esse discurso
que se fez, o que se está a fazer na Europa, que está a fazer em França, e agora, veja, os partidos ditos da esquerda, a aliança que a esquerda fez, que mesmo assim não conseguiu impedir a ascensão da extrema-direita, agora está toda a gente aflita, toda a gente empolvorosa para evitar para se, enfim, fazerem rapidamente ao longo desta semana, para se tomar medidas no sentido de conter, para ver se a extrema-direita não ganha, portanto, no próximo domingo. É essa questão. Portanto, os governos, quem está a governar, tem que tomar medidas, mas os políticos, essencialmente, todos eles, que não querem o avanço da extrema-direita, onde quer que estejam, têm que mudar o discurso, porque é o populismo, é oferecer a ideia da facilidade. Está João Gomes registrada a sua opinião. Vamos ao Fidel de Pina, do PICV, também a leitura do seu partido sobre a ascensão da extrema-direita na Europa. Bom, obviamente que a ascensão da extrema-direita é sempre preocupante, tendo em conta a matriz ideológica destes partidos, que são xenófobos, populistas, extremistas, e é só ver que o Chega em Portugal cresceu muito e acabou por quase vencer as eleições. É claro que aqui também temos alguma preocupação, dada aquilo que é de domínio público, tendo em conta as aproximações do Chega com o MPD, com a nomeação do cônsul que aconteceu há algum tempo, e isso causa alguma preocupação. E isso está a arrastar-se por outros países da Europa, nomeadamente nesse caso na França. Imagino que até o Mbappé e o Dembélé, durante a concentração do euro, estavam extremamente preocupados com as eleições agora que haviam na França, tendo inclusive apelado à população para não cair nessa extrema direita. Portanto, o partido de Le Pen, o Reagrupamento Nacional, está fortemente na linha da frente para vencer as eleições na segunda volta, que acontece no dia 7 de julho. Venceram, portanto, por 33,15% nesta primeira volta. A nova Frente Popular ficou com 28,14% e a coligação presidencial, que é do Macron, ficou com 21,27%. O que se está a fazer agora, inclusive, houve já denúncias que foram feitas, nomeadamente pelo Eric Ciotti, que há uma espécie de tentativa de o Macron e a nova aliança, portanto, juntarem para poderem combater a extrema-direita. Nesse caso, fala-se, portanto, que o Juntos, que é o partido do Macron, estaria a fazer uma aliança com a nova frente, com essa esquerda mais radical, que inclui, portanto, o LFI, o Partido Socialista, os Ecológicos, o Partido Comunista, por forma que consigam vencer as eleições. Até porque na Espanha a extrema-direita, exatamente. Inclusive há casos em que, onde esses partidos estiverem na terceira posição, o apelo foi feito no sentido para retirar a candidatura, para poderem concentrar os votos. Para não haver dispersão de votos. Exatamente. Portanto, há essa tentativa de aliança da nova Frente Popular com os Juntos para poderem evitar que a extrema-direita avance para frente. Não será fácil, mas vamos aguardar para as eleições do dia 7 de julho e eu, particularmente, eu espero que o povo francês, que é soberano, saiba escolher, porque o que é certo é que a extrema-direita é sempre perigosa, tendo em conta a sua forma de lidar com política. Maiormente, nós que somos um país que é de imigração, certamente os nossos imigrantes poderão estar em graves problemas com a extensão da extrema-direita. António Monteiro, 4 minutos também para uma leitura da UCID sobre essa matéria. Bem, nós gostaríamos de dizer o seguinte, que a verdade é que a Europa está a acostumar-se com a extrema-direita. Quer dizer, a extrema-direita, que era um bicho-papão, pelo menos há uns anos atrás, está a tornar-se algo normal na Europa. É só ver aquilo que aconteceu em diversos países na Europa, nomeadamente na Itália e na Áustria. Isso para falar da Europa, para além de falarmos da Argentina, como está aqui a lembrar-me o colega João Gomes. E por causa disso,
nós, os países mais pequenos e que temos uma grande imigração, poderemos sofrer na pele, os nossos compatriotas, esta normalização da extrema-direita. Aquilo que está a acontecer em França já era esperado na medida em que, eleição após eleição, depois do afastamento do Le Pen, em que a filha Maria Le Pen assumiu o partido, tem tido crescimento na medida em que diversos valores e princípios que o pai dela defendia, paulatinamente foram afastados e quase que os franceses agora reveem, em certa medida, no partido RN, o Rassemblement National. Daí que, independentemente dos resultados que foram tidos no domingo passado e que se vai continuar no próximo domingo, é preciso dizer que ainda nada está garantido, porque só dos 500 e tal deputados, se não me falha a memória, só 76 ou 77 que já foram eleitos. Todos os outros vão ter que ser eleitos no domingo, tendo em conta o sistema de votação existente na França, que os deputados são eleitos de forma uninominal e, portanto, para ser eleito têm que ter pelo menos 50 mais 1% dos votos. E tudo pode acontecer porque aqui vai haver agora algumas negociações políticas ou partidárias para tentarem a todo o custo impedirem que a extrema-direita, o RN, realmente consiga ter maioria ou ser o partido vencedor e, consequentemente, poder vir a ser o governo da França. Mas é esperar até o domingo e ver o que é que os franceses soberanamente irão decidir. E aqui a decisão que os franceses tomarem, a nós cabo-verdianos, como é óbvio, a não ser aqueles que são cabo-verdianos e franceses, a nós em particular aqui nas ilhas, provavelmente, se não nos afetar, não nos dirá grande coisa. Agora, é esperar que os partidos franceses que estão contra a extrema-direita consigam ter a capacidade política ou partidária para colocarem os interesses da República Francesa em primeiro lugar e cederem lá onde tiverem que ceder para que a extrema-direita não consiga, de facto, vencer as eleições as eleições legislativas do próximo domingo. António Monteiro, vamos rezar para que isso aconteça. Exatamente. Estamos já a terminar o programa, faltam 6 minutos para as 11. Meus senhores, 40 segundos para cada um, mas telegráficos. João Gomes, para o remate final aqui no programa. Nestes poucos segundos é para dizer, permita-me dizer aos trabalhadores que vão beneficiar da legislação que foi aprovada na passada sexta-feira, para lhes dizer que nós, o MPD, não legisla para eleições. O governo do MPD legisla para as pessoas. Agora, nós não podemos acusar o governo de não legislar, e se legisla é porque está a fazer campanha. Não, o governo legislou porque entendeu que é um momento adequado para se pôr cobro a essa situação que vem arrastando, porque queremos que as pessoas estejam felizes, e para estarem felizes têm que ter estabilidade no seu emprego. Daí essa lei que vai abranger mais ou menos 7 mil pessoas, daí a nossa grande satisfação. E, como eu disse, e termino com isto, dizer que desde que estou no Parlamento é provavelmente a proposta, a iniciativa legislativa que me deu mais satisfação, portanto, de trabalhar e aprovar. Muito bem, obrigado. Fidel de Pina, 40 segundos, remate final. Bom, rapidamente, só para, o colega João Gomes é um pouco habilidoso, mas nós o que queremos dizer é que estaremos vigilantes naquilo que é a implementação deste diploma da regularização dos precários, tendo em conta a sua natureza, e o que esperamos é que não se faça campanha com isso, mas sim que se resolva os problemas dos trabalhadores,
e nós estaremos vigilantes que isso efetivamente se resolva. Sobre as eleições na França, nós vamos aguardar para o dia 7 de julho, esperando que o povo francês soberanamente faça a melhor escolha, mas que os nossos conterrâneos que estão lá saibam escolher, porque a extrema-direita poderá representar um perigo para a nossa comunidade. Doutor Monteiro, remate final, 40 segundos. Dizer ao João Gomes, o João sabe perfeitamente que aqui há uma jogada política e eleitoralista, né? Porque só isso justifica o agendamento de urgência do projeto, que é um projeto bom, é preciso que se diga isto, é bom, mas o governo poderia ter agendado de forma normal, sem recorrer a esse ao artigo que está no regimento que permite o agendamento de urgência, mas tendo em conta as eleições autárquicas que serão provavelmente no fim de outubro ou início de novembro, é um trunfo que o governo está a jogar e espero que o Duque seja comido pelo as e, portanto, o governo não terá aí grandes ganhos, porque a população cabo-verdiana está madura, já são muitas eleições e estão aprendendo eleição a cada eleição. E daí que vamos querer que a lei seja posta em prática, que todos os cidadãos cabo-verdianos que estejam na precariedade sejam devidamente enquadrados com base na lei e que não haja empecilhos ou impedimentos por parte das comissões de avaliação e das comissões de coordenação, que para o efeito vão ter que seguir o processo consoante a lei. Obrigado, deputado João Gomes, aqui no programa representou o MPD. Obrigado, deputado Fidel de Pina, representou o PICV. Obrigado, António Monteiro, representou a UCID. Domingos de Pina Fernandes nos estúdios da Praia e Lídio Gomes nos estúdios do Mindelo, os técnicos de serviço. Eu, Eugênio Teixeira, na apresentação. Gratos pela atenção dispensada. O próximo programa será na terça-feira que vem, com outros temas e seguramente já este tema da nomeação de embaixadores, coincidência para embaixadores políticos, fica já, é o compromisso, já em agenda para como um dos temas da próxima edição. Mantenha-se ligado a